Maravilhoso dia para você que está aí no nosso canal. Por gentileza, compartilhe o nosso canal, copie, cole na página de alguém, envie para alguém. Eu gostaria de falar sobre os judeus, né? Analisando como era a vida do povo judeu, quero vos falar sobre princípios que os mantêm prósperos, os princípios que os judeus eles fazem para se manterem prósperos. Por que que é uma nação próspera? Por que que é um povo próspero, né? Metade dos bilionários do mundo inteiro são judeus. Por quê, né? Como pode um povo tão perseguido que foi, né? Antes de 2000 anos atrás foi um povo tão perseguido, e depois de 2000 anos para frente também foi um povo tão perseguido, foi massacrado no Holocausto, né? E no YouTube tem história do que foi o Holocausto, mas mesmo assim são um povo tão poderoso, né? Tão abençoado, que eu gostaria de ler aqui um texto com vocês aqui que se baseia em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 3, que diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer, né? Esse texto é o texto que o judeu se apoia nele. O judeu se apoia muito nesse texto de Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Então eu estava aqui olhando e analisando aqui algumas coisas e vi que há princípios, né? São vários, mas um deles está lá em Provérbios capítulo 22, verso 29, que fala que a pessoa tem que ser habilidoso no que faz. Aí eu fui pesquisar a palavra habilidoso no que faz. Habilidoso significa procura aprender como se faz. Então, por exemplo, ele está vivendo ou trabalhando numa fábrica de parafuso, apertando parafuso. Ele não vai ficar apertando parafuso a vida inteira. Ele não vai ficar com essa mentalidade de escravo. Ele vai querer estar por cima, né? Ele vai querer aprender como é que faz o parafuso, como é que monta uma empresa, e assim ele vai crescendo, né? Como diz o texto aí, ele estará por cima. Ele crê muito em Deus. Ele acredita que as coisas acontecerão na vida deles quando eles temem a Deus, quando eles colocam a sua fé em Deus. Então ele não vai querer ficar a vida inteira dessa maneira. Então ele vai querer crescer. E a própria Bíblia diz aí, nesse texto de Provérbios 22, que ele será posto perante reis, né? Não permanecerá na posição inferior. Então Deus está dizendo que vai colocar ele por cima. Deus está dizendo que vai erguer a situação que ele está vivendo, que ele está passando, não vai ficar permanentemente. Deus vai fazer esse homem crescer, né? O povo judeu também se preocupa muito em fazer, e quando ele faz, ele aprende a fazer, ele faz com excelência. Ele não faz meia boca, ele não faz empurrando com a barriga. Eles fazem o melhor para a casa, para a família, para a empresa e para Deus em primeiro lugar. Eles fazem com excelência. Então esse é um princípio judaico, fazer as coisas com excelência, com amor acima de tudo, né? O segundo princípio está lá em Provérbios 22:1, que ele diz o seguinte: vale mais ter um bom nome do que todo ouro e toda prata. Ele sabe que com um bom nome a prata vai vir, com o seu trabalho limpo. Ele não aceita trabalho sujo, ele não faz trabalho sujo, ele faz trabalho honesto, ele faz as coisas honestamente, né? E o seu nome tem o seu significado, que já tem outros vídeos aí, você pode entrar na minha página que você vai ver nomes e seus significados. Ele sabe que o seu significado, o seu nome representa muito para ele e representa muito mais para Deus, né? Então o conselho é preserve o seu nome, né? O nome vale muito, né? Olha só o nome de Jesus, olha o respeito que tem o nome de Jesus. O nome de Jesus tem respeito no céu e tem respeito no inferno, né? Instituição que tem um mau nome, igual algumas que tem por aí que pede dinheiro na televisão, só vai para trás, só afunda, não vai para lugar nenhum, não representa nada, não faz nada. Olha só o país que tem um mau nome, como o Brasil, está tentando sair desse mau nome que foram criados em cima dele. Os investidores vão embora. Você vai investir o seu dinheiro num país, vai investir o seu dinheiro numa empresa que só vai para trás, que tem um bom nome, que tem problema de você ter calote, não. Então, o bom nome dos judeus é o segundo princípio. O terceiro princípio, mentoria, que significa conselhos. Provérbios 15:22, e diz o seguinte: havendo conselhos, os planos se firmam, né? Então os judeus, ele tem a sua tribuna, as suas pessoas que eles se aconselha, né? E na Bíblia tem exemplo aqui de maus conselheiros. Por exemplo, Roboão, ele
quando o reino praticamente, Salomão morreu, o reino praticamente ficou na mão dele, aí ele foi tomar conselho com os velhos sábios? Não. Ele foi tomar conselhos com jovens que não tinham nada a ver, com pessoas que não tinham nada a ver, que não entendiam de nada, e os jovens mandou ele colocar um jugo maior ainda. Então o reino foi o quê? Dividido, né? A Bíblia diz que na multidão de conselho há segurança. Então os judeus, ele tem os seus conselheiros, né? Conselheiros para se aconselhar no seu dia a dia, no que aplicar e no que fazer. Quarto princípio: o judeu ouve a repreensão da vida, né? Das pessoas, é óbvio, né? Pessoas que têm autoridade sobre eles, né? Não é qualquer pessoa que vai repreender, ele vai aceitar, né? Ele aceitando essa repreensão, né? Não aceitando, vem o castigo, que você sabe aí no texto, fala muito sobre isso, que Deus mandava os profetas alertar, repreender, e eles não queriam ouvir. Olha só o resultado. Então eles aprenderam muito sobre a história dos pais na fé dele, né? Então eles aprendem, eles gostam mesmo de ser repreendidos por pessoas, é óbvio que tem autoridades acima dos judeus, né? E a Bíblia diz que a disciplina parece dura, mas é instrumento de louvor. Então o judeu, ele gosta de ser disciplinado por pessoas que estão acima dele, e eles respeitam essa autoridade. E o quinto princípio é muito interessante, muito importante também, né? Que fala que todo mundo vem ao mundo pelo quê? Pela criação. Somos filhos de Deus pela criação, né? E Deus determinou algo justo para mim e para você. Só que às vezes Deus dá a excelência, Deus dá a mais. Então o judeu entende que essa excelência não é para usar comigo, para mim, porque o meu é o justo que Deus deu, mas é para usar na obra dele. Então você retém o seu justo que Deus te deu, com justiça é teu, mas o diferencial que Deus tem te dado, que Deus disponibiliza para você, é para uma boa causa do reino. Então o judeu entende muito bem sobre isso, que aquilo que Deus dá para ele, a mais daquilo que é justo, é para uma boa causa do reino, e ele aplica muito bem esse dinheiro numa boa causa do reino, né? Os judeus não se preocupam com beneficência, eles se preocupam com o que é justiça. O que é justo? O que é certo? E qual é o projeto certo no que vai investir? Então essa é a mentalidade do judeu, né? Então os judeus, eles têm esse princípio dentro dele, né? Da generosidade, a sua doação. A minha doação nas ruas, estou falando eu, pastor Luciano, na cadeia, etc e tal, ela não pode ser uma doação aleatória, não. Ela tem que ser um projeto de Deus. E é um projeto de Deus, porque senão não funciona. Senão você tá indo lá jogando pérola aos porcos, como diz algum texto na Bíblia. Então eu ando e prego em muitas igrejas e vejo muitas igrejas. Olha, agora, principalmente no começo do ano, faz o seu projeto para esse ano, faz o seu projeto para a sua vida, faz isso, pede aquilo, fala aquilo outro. Peraí, mas e o projeto do próximo? A excelência sua que você pode dar para o próximo? Que projeto você tem feito para o próximo? As pessoas só pensam em si mesma, só pensam no umbigo, só pensam no eu. Enquanto Deus fala para a gente pensar mais no próximo, porque enquanto pensamos no próximo, pensamos para nós, né? Mas as pessoas não pensam assim, só pensam no eu, no seu egoísmo. O judeu aprendeu que ele tem que pensar no próximo. O judeu aprendeu que o primeiro projeto que ele tem que fazer no ano não é para a vida dele, é para o próximo. A quem eu vou ajudar? O que eu vou fazer? Como que eu vou investir esse dinheiro? Aquilo que Deus está me dando por excelência. É por isso que em Israel existe uma justiça social. Por quê? Porque eles sabem que o que eles têm não é deles, mas é para ajudar a construir a vida de alguém. Quem retém o excesso, eu coloquei aqui, acabará um dia sem nada. Então pense nisso. Pense no que Deus já te deu, no que Deus já te colocou na sua mão, e pensa mais no próximo. Pensa mais no próximo, não somente nesse Natal, nesse ano novo, no ano que vem. Não pensa só uma vez no próximo. Eu vou ali ajudar alguém porque é Natal. Não, e o resto do ano? O judeu, ele tem essa mentalidade de pensar no próximo, de ajudar o próximo, de levantar o próximo, de ver o que o próximo verdadeiramente necessita, e não é apenas, tá precisando de uma cesta, eu vou ali doar a cesta básica. Não, isso é o social básico. Não, ele vai ver como que ele pode levantar aquela pessoa para ela ter a condição de ser abençoada e erguer todo mundo junto. É por isso que a riqueza do mundo está na mão desse povo que foi perseguido e que foi sofrido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e reflita um pouco sobre isso.
na sua vida, o que você ganhou, o que você recebeu de lá até aqui e o que você fez. Será que você reteve? Será que você gastou com coisas indevidas e agora está passando no processo da prova, da luta? Então creia, Deus tem o melhor para você quando você pensar verdadeiramente em ajudar o seu irmão. Deus abençoe, fiquem na paz e compartilhe essa live.